Olá! Chegamos na última aula do curso Gestão do Uso de Medicamentos no Município. Durante esses 4 módulos, conversamos bastante sobre assistência farmacêutica. Imagino que vocês têm muitas ideias sobre como implementar. E nesta aula, vamos apresentar os indicadores iniciais para monitorar a assistência farmacêutica. Como vimos no slide da última aula, para assegurar o acesso universal, é muito importante ofertar e monitorar o serviço. Eu vejo muito, na minha experiência como farmacêutico, como consultor, que os profissionais de saúde não monitoram o serviço, apenas executam. A gente precisa de indicadores para poder mostrar o caminho, o quão distante está aquele modelo de assistência farmacêutica que a gente pensou. Se a gente escreveu um documento, num capítulo da assistência farmacêutica no Plano Municipal de Saúde, ele tem alguns indicadores para perseguir, mas eu também preciso de indicadores que mostram o processo da assistência farmacêutica. A professora Silvana Lairneite, a professora Mareni Rocha Farias, coordenaram um extenso estudo no estado de Santa Catarina, que eles avaliaram os principais indicadores de monitoramento da assistência farmacêutica municipal no estado inteiro. Fez uma publicação em 2015 e uma atualização dos indicadores em 2020. Então nós vamos mostrar um pouco esses indicadores, mas vocês vão ter acesso à planilha de indicadores e o estudo que essas pesquisadoras desenvolveram para vocês entenderem profundamente o significado de cada um. Nós vamos aqui citar porque eles são os indicadores essenciais para eu poder entender como está a assistência farmacêutica no meu município. No próximo slide, nós vamos ver a primeira dimensão dos indicadores, que é a dimensão organizacional. Então eu preciso de indicadores que demonstram qual é a capacidade de organização do meu serviço, como a gente falou bastante no módulo 1. Então, ou seja, se existe uma coordenação de assistência farmacêutica na secretaria, ou se ela é subordinada a alguma coisa, a gente falou bastante que e acredito que vocês devem estar convencidos agora de que precisa de uma coordenação de assistência farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde, a existência da comissão de farmácia terapêutica, a regularidade do funcionamento da comissão, porque muitas vezes ela existe somente no papel, e a profissão do coordenador de assistência farmacêutica. Como a gente falou, né, segundo o Colégio Americano de Farmácia Clínica, o farmacêutico é o expert, né, em relação à farmacoterapia, e ele deveria ser o coordenador. O melhor coordenador possível seria um farmacêutico. Seguindo os indicadores da dimensão organizacional, nós temos também a existência da assistência farmacêutica no Plano Municipal de Saúde. Então, todos os planos municipais de saúde daqui para frente devem ter o capítulo de assistência farmacêutica. Vocês vão receber no material do curso o capítulo de assistência farmacêutica que eu desenvolvi para o município, para vocês inspirarem, baseados nas dimensões do acesso. Além disso, também tem que ter a definição de parâmetros de programação de medicamentos. Então, ou seja, a programação tem que ser padronizada. Nós precisamos do conhecimento técnico na programação, e não somente fazer conta no momento que precisa comprar medicamentos. Além disso, tem que ter a realização da programação para aquisição. O que isso significa? Além de ter os parâmetros de programação, esses critérios foram aplicados, né? O item 7 e 8 mostram muito claro que o processo de programação tem que ser o mais técnico possível. Eu tenho que ter cálculo de estoque de segurança, as análises de estoque realizadas, e que a aquisição de medicamentos siga esse processo. Na dimensão organizacional ainda, temos ainda a existência de sistema informatizado que trabalha com assistência farmacêutica e seja integrado ao sistema de rede de atenção à saúde. Então, existem farmácias que não têm sistema informatizado, tem aquelas que têm sistema informatizado próprio e também tem aquelas que têm um sistema integrado. A gente tem que perseguir o sistema integrado. Por quê? Porque o médico ou o profissional que está na unidade, ao revisar o prontuário do paciente, ele pode consultar as dispensações que foram realizadas para detectar algum problema de falta de adesão.
Da mesma maneira que na farmácia, caso alguém encontre algum problema, consiga revisar o prontuário do paciente para tirar alguma dúvida. A assistência farmacêutica tem que estar integrada com a rede. Além disso, tem que existir a participação da comissão da assistência farmacêutica, da coordenação, nas decisões do município. Então, aqueles municípios que têm câmaras técnicas, grupos de tomada de decisão, tem que ter uma cadeira da assistência farmacêutica. E o último indicador dessa dimensão é a autonomia da coordenação da assistência farmacêutica sobre os recursos financeiros. Então, o departamento, o coordenador da assistência farmacêutica, ele tem que ter esse poder de decisão sobre como aplicar os recursos. Ele tem que saber quanto dinheiro ele tem, senão a programação vai falhar, né? Porque se a gente não tem o controle do recurso, a nossa programação pode ser feita de um jeito, chega na hora ela não executa porque o recurso não está disponível por outro motivo. A outra dimensão de indicadores é a dimensão operacional. Então nós vemos a dimensão organizacional e agora a dimensão operacional. E o primeiro indicador é a existência da relação municipal de medicamentos essenciais. Então, isso é uma coisa que eu imagino que vocês estão fazendo esse curso e entenderam, né? Não tem como trabalhar a assistência farmacêutica sem um documento oficial que lista quais são os medicamentos disponíveis, onde eles vão estar disponíveis e qual critério para a dispensação desses medicamentos. Isso é uma coisa que, enfim, vocês precisam organizar, né? O segundo ponto é a análise se esta lista atende às necessidades dos usuários. Então, como é que eu posso fazer isso? Um exemplo aqui é consultando o próprio prescritor. Eu posso fazer o estudo de utilização de medicamento, como a gente falou, ou consultar os prescritores para saber se aquela relação municipal de medicamentos essenciais atende à necessidade dos usuários. Outros indicadores muito importantes relacionados à dimensão operacional são indicadores logísticos, principalmente quando a existência de medicamentos vencidos, né, que é um indicador ruim, significa um problema de programação, um cálculo inadequado de estoque de segurança, né, existência de condições físicas e ambientais para o armazenamento, ou seja, ter uma CAF ou regularizar um estoque, os instrumentos de padronização, ou seja, todos esses procedimentos que vocês têm que elaborar, tem que estar num POP, um procedimento operacional padrão, né, para a dispensação ou para as outras atividades também, né? A dispensação ser realizada no sistema informatizado. Olha como que o sistema informatizado é importante, porque ele conta como indicador organizacional, ele está integrado, e operacional, por ele estar também disponível no sistema informatizado na farmácia. A disponibilidade de medicamentos, ou seja, quantos tem, quanto não tem, isso é um indicador também muito importante operacional, e a existência do plano de gerenciamento de resíduos de serviços em saúde, né? Porque a farmácia é um gerador, né, de resíduos, ou ele coleta os resíduos, principalmente os insumos de diabetes, fita, a agulha de insulina, algodão com sangue, medicamento vencido, devolvido, né? Mais o resíduo que é gerado pela falha na compra, na programação, que compra mais do que precisa, ou uma mudança epidemiológica. Além disso, na dimensão operacional, tem que existir investimentos para infraestrutura. Então, ou seja, ou capta recurso por alguma via, como vocês viram com a professora Carla, ou pensa dentro do recurso da portaria 1555, o que eu posso gastar para melhorar a infraestrutura, para mudar a acomodação dos atendentes, ar-condicionado, computador, né? Melhorar a disposição. Sempre tem que investir em estruturas, segundo as professoras, pelo menos uma vez por ano, né? O próximo indicador seria as unidades de saúde que contam com a presença de farmacêutico, né? Justamente para a gente ir acabando aos poucos com o dispensário em situações e municípios que ainda têm, né? Incluir os farmacêuticos nas unidades é um indicador importante, né? E a percepção dos prescritores sobre como a farmácia funciona, né? Porque muitas vezes os prescritores eles não entendem como a farmácia funciona. E isso gera prescrições inadequadas, prescrições de medicamentos que não têm disponíveis ou que estão em falta.
Então, a percepção dos prescritores é muito importante como esse indicador operacional. E por último, né, a terceira dimensão de indicadores que essas professoras levantam como importante, da dimensão de sustentabilidade. Ou seja, quais são as opções que a gente precisa ter para manter funcionando, ou seja, alimentar o serviço da assistência farmacêutica, para defender o serviço, para que ele seja melhor estruturado. O recebimento de informações sobre a disponibilidade de medicamento é o primeiro indicador, né? Isso é bem fácil de resolver. Como eu já falei para vocês em outras aulas, coloca a Remume em um drive editável, que toda vez que o medicamento está faltando, já alimenta o drive editável na farmácia e automaticamente todos os profissionais vão saber que o medicamento está disponível ou não. E isso já alimenta esse primeiro indicador. Ou seja, os prescritores, eles têm que saber sempre quando tem o medicamento e quando não tem o medicamento. Porque isso pode alterar alguma decisão clínica para ele prescrever o que está disponível, caso possa ser substituído. Outro indicador são os farmacêuticos que participam de capacitação. Então, os farmacêuticos, eles precisam capacitar. As coisas mudam o tempo todo, as regras sempre estão mudando. E, além disso, o conhecimento sobre farmacoterapia também atualiza. Então, os farmacêuticos precisam de formação continuada para poder estar atualizados à demanda tanto de legislação quanto demandas clínicas, né? O vínculo trabalhista é um ponto importante de dimensão de sustentabilidade. Porque o coordenador da assistência farmacêutica, se ele não for um concursado do município, existe uma possibilidade muito grande dele sair, dele, enfim, ser demitido, e o serviço não continua. Então, ou seja, o vínculo trabalhista, ou seja, quanto mais estável é o coordenador da assistência farmacêutica, melhor esse indicador é apresentado. Seguindo os indicadores de dimensão de sustentabilidade, a gente precisa de mecanismos de recebimento de elogios e críticas e sugestões dos usuários, né, que seria a ouvidoria. Né? A gente falou que uma das dimensões do acesso é a aceitabilidade. E a melhor maneira de entender a aceitabilidade é por meio das ouvidorias. A gente precisa de ter esse canal aberto, né? Apesar de ser uma lei que já obriga o município a ter. Mas além disso, nós temos as redes sociais que a gente pode monitorar, porque muitas vezes os usuários podem fazer postagens e a gente pode responder essas postagens, né? Os comentários que eles fazem das postagens da farmácia e os vídeos que circulam pelos aplicativos de mensagem é uma maneira de medir, né, os recebimento de críticas e sugestões. O grau de satisfação do usuário em relação aos medicamentos prescritos, ou seja, mais um canal de ouvidoria que a gente pode utilizar. Um exemplo, sempre que eu estou trabalhando numa farmácia e um usuário elogia o meu serviço, eu peço ele para elogiar de maneira oficial. Faz uma ouvidoria para nós, liga aqui nesse número aqui e elogia para a gente. Elogia para o prefeito, elogia para o vereador. Eu sempre canalizo o elogio para algo oficial. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a estabelecer até para medir na ouvidoria quantos elogios aparecem e quantas críticas, porque aí eu consigo mostrar a evolução do meu serviço para melhor aceitabilidade. E o grau de satisfação também em relação à própria farmácia, né? Então, a ouvidoria nos ajuda a resolver esses 3 indicadores. Olha o quanto que a ouvidoria é importante, né? Além disso, outros indicadores da dimensão de sustentabilidade é o conhecimento sobre como a Remume é atualizada pelos prescritores. Então, a CFT, a Comissão de Farmácia Terapêutica, a gente viu lá no módulo 2 que ela tem uma importância estratégica também na educação multiprofissional. Então, quanto mais os prescritores conhecem como ela funciona, melhor. Então, por exemplo, toda vez que chega um médico novo, um dentista novo no município, ele tem que ser recebido pela equipe da assistência farmacêutica para explicar para ele como a Remume funciona, quais são os protocolos, como é que ele pode fazer para sugerir uma alteração, para ele conhecer as regras, né? A gente tem que pensar em como acolher os novos profissionais,
para evitar outros problemas, né? E o oitavo indicador é a discussão das questões relacionadas à assistência farmacêutica no Conselho Municipal de Saúde. Nós temos que buscar o máximo de atores possíveis que nos ajudem a estruturar a assistência farmacêutica. E o Conselho Municipal de Saúde é um deles, né? Por ser formado por 50% de usuários, ter poder de decisão, o assunto assistência farmacêutica tem que ser levado para o Conselho. E se o membro da coordenação da assistência farmacêutica não for membro do Conselho Municipal de Saúde, muitas vezes as discussões acontecem sem a devida padronização, sem a devida orientação. Então a sugestão é, além de levar as questões da assistência farmacêutica, ter alguém da assistência farmacêutica com uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde ou uma comissão, no caso de municípios maiores, uma comissão de assistência farmacêutica dentro do Conselho Municipal de Saúde. Bem, acho que é por aí. Vocês vão receber, né, os materiais, tanto que orienta a construção do Plano Municipal de Saúde, como estes indicadores, mais os artigos que fundamentam, para vocês pensarem. A essência da organização da assistência farmacêutica está nesses indicadores dessas 3 dimensões. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do curso. A gente sempre está à disposição para conversar, para resolver qualquer dúvida, qualquer situação, né? Espero que vocês consigam realizar um acesso adequado, segundo as dimensões que estão propostas, né? Correlacionando o ciclo logístico com a gestão clínica, entendendo que a assistência farmacêutica não é só entregar medicamento para as pessoas nas farmácias. Então eu fico por aqui e conto com vocês para organizar o nosso SUS. Até mais!